Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse webinar que nós vamos desmistificar como construir uma cultura data-driven na sua empresa. E para esse bate-papo de hoje, além da colaboração de vocês, eu quero ver esse chat aqui, ó, gente, rolando perguntas, interações para ser uma comunicação de mão dupla, tá bom? Mas ilustrando essa conversa aqui, tenho comigo do lado esquerdo para vocês o Márcio Viana, CEO da TOTVS Curitiba. Eu quero que você apresente um pouquinho, Márcio, o que é a TOTVS Curitiba e por que esse Curitiba junto à TOTVS? Como é que funciona isso? Legal. Bom, boa tarde a todos que estão aqui prestigiando a gente nesse evento. É sempre um grande prazer poder estar falando e com a abrangência que os webinars têm proporcionado para a gente. A TOTVS, que é conhecida por muitos, ela é líder de mercado de software aqui no Brasil, né? Nós temos mais de 50% de mercado e a forma como ela encontrou de crescer no mercado é através de unidades locais, né? Onde nós temos hoje mais de 47 unidades e onde cada unidade tem a sua exclusividade territorial, ou seja, no território da chamada TOTVS Curitiba, que ele pega 2/3 do Paraná, somente a gente pode vender e implantar software de forma homologada, né? E a TOTVS Curitiba hoje é uma das maiores unidades da TOTVS. Nós somos uma das que mais cresce também, né, muito em função da forma como a gente tem trabalhado, inclusive o assunto de hoje, né, que é o Data Driven, colocar inteligência na venda. E a gente vai estar falando um pouco sobre as ferramentas que a gente tem oferecido para os nossos clientes e como a gente tem trabalhado para crescer de uma forma até exponencial, bem acima da média do mercado. Obrigado, Márcio. Conosco está também aqui do lado direito, Ícaro Iasbeck, CEO da Data Driven Marketing. Conta para a gente, Ícaro, o que é a Data Driven, o que você oferece para as empresas? Show de bola. Bom, beleza, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, como o Márcio comentou, então é um prazer estar aqui com vocês dois, Márcio e Conte, também é um prazer estar com todo mundo. Então vamos lá, eu me chamo Ícaro, sou o CEO da Data Driven Marketing, né, esse nome Data Driven aí que a gente vai comentar aqui, né, que é uma palavra aí que eu tenho certeza que muitos já escutaram. O que a gente faz, tá? Nós somos aí uma consultoria e assessoria que a gente trabalha na parte de aquisição, relacionamento e retenção de clientes, né? Então, com isso, a gente atua tanto na área de marketing quanto na área de vendas, e o nome Data Driven vem justamente para resolver uma questão aí que é um desafio de muitas empresas, né? Que é utilizar dados, utilizar informações para entender esse gap grande que a gente sabe que existe entre marketing e vendas, né? E utilizar dados para gerar insights para a gente conseguir responder perguntas, né? Ter uma estratégia muito mais assertiva e assim por diante. Hoje em dia, nós atendemos mais de 30 empresas, né, desde indústrias, desde lojas virtuais, né, TOTVS Curitiba, por exemplo, a gente é parceiro de negócio, né, então a gente implementa a tecnologia, a gente indica a tecnologia como parceiro de negócio, entre outros diversos negócios aí que a gente atua em toda parte da jornada da experiência do cliente. Então, basicamente isso. Legal, Ícaro. Obrigado aí pela presença, pela participação conosco. Eu que estou apresentando, na verdade, eu sou um mero moderador. As duas mentes brilhantes, apesar da minha ser um pouco mais reluzente na luz aqui, são desses dois CEOs, desses dois feras, esses dois gestores, que vão contar um pouquinho para a gente de como isso funciona na prática. Tá? Eu sou gerente de marketing da TOTVS Curitiba, trabalho com o Márcio e tenho uma ponte aí, a gente vai falar um pouquinho de um trabalho ligado à DDM, né, a Data Driven Marketing do Ícaro, onde a gente tem colocado isso na prática para funcionar. E eu queria começar com você, Ícaro, uma primeira pergunta. Tá? Então você começou falando um pouquinho do termo que se tornou aí, de uma forma muito rápida, uma buzzword, como a gente costuma dizer na internet. Só que mais do que isso, um Data Driven ela passa a ser quase que uma filosofia de vida, né, para as organizações. E quando a gente fala em construir uma cultura, está muito mais ligado a ter uma prática no cotidiano, ter uma responsabilidade de como lidar com esses dados e principalmente uma sensibilidade das pessoas em lidar com os dados. Mas conta para a gente, o que vem a ser, na prática, uma cultura data-driven? Perfeito, excelente pergunta. Esse tópico, apesar de estar muito alto, né, existe um grande desafio e existe muito benefício, né? Primeiro vamos entender o que é Data Driven,
Então, basicamente, é orientada a dados, né? É alguma ação, é alguma estratégia que a gente vai buscar a resposta analisando os dados e analisando todas as informações envolvidas, né? Parece ser simples, né? Parece ser realmente simples, mas se a gente for entender as indústrias, os negócios hoje, querer analisar as informações, a gente sabe que muitas das vezes as informações, a gente acaba pecando pelo excesso, né? Tem muita informação e acaba tendo muita informação desorganizada. A cultura data-driven, qual que é o grande foco dela? É responder questões de negócios, né? Tanto do ponto de vista de dar o direcionamento estratégico para uma empresa, e depois que eu entender esse direcionamento estratégico, aonde que eu vou atuar para eu começar a performar, né? E o data-driven é ser respondido por dados. Sabe quando você participa de uma reunião, né, que a gente sabe que acontece muito, e tem aquela pergunta, olha, eu acho que é isso aqui, né? Eu acho que é para esse caminho, eu acho que é pelo outro caminho. E tanto que a Data-Driven Marketing, né, carrega esse nome Data-Driven antes do marketing, foi justamente pela quantidade de reuniões que eu participava junto com outros executivos, eu escutava muito eu acho. E eu, por já trabalhar com análise de dados já há algum tempo, eu escutava, olha, esse eu acho que eu consigo responder com uma série de análises de dados, analisando o CRM dessa empresa. As informações estão ali. O eu acho provém de justamente uma falta de análise de dados, falta de conhecimento que a empresa tem aquela informação. Então, a cultura data-driven não é nada mais que eu buscar respostas mais assertivas, eu buscar um direcionamento estratégico baseado em dados, né? A gente sabe que a opinião hoje acaba valendo muito pouco, né? E que realmente um profissional que se destaca nesse mercado é um profissional que busca informação baseada em dados, né? Então, é basicamente isso sobre o data-driven e a cultura data-driven. Legal, Ícaro. Sabe que eu tenho um sonho de fazer algumas camisetas, né? Uma delas é uma frase que eu uso muito em aula, em palestra, dizendo assim, o que eu acho que você acredita se torna irrelevante quando nós medimos. Ou seja, a hora que a gente vai olhar o dado, você pode preferir o amarelo, você pode preferir tal cidade, mas os dados vão me dizer o melhor caminho onde eu vou conseguir ser mais eficiente, né? Eu queria passar uma pergunta aqui para o Márcio sobre o papel da liderança, Márcio. Como é que você acredita que a liderança pode ser uma parte importante nesse processo de construção de cultura? O primeiro ponto, a liderança ela precisa se engajar e acreditar que ela precisa utilizar o dados, né? Eu tinha um chefe no início da minha carreira, mais de 30 anos atrás, não vou revelar a minha idade, mas quando a gente falava assim, eu acho, ele já parava lá atrás, há mais de 30 anos atrás, você não é pago para achar nada. Ou é ou não é. Né? E a gente pode trazer isso para a sua pergunta. Né? Então, acho que a liderança ela tem que buscar efetivamente a informação. Né? O que é? Né? O que eu preciso? E cascatear isso para baixo de forma que as pessoas que estão embaixo da estrutura dela tem essa cultura de análise para quando subir com algum relatório, traga com fatos e dados. Né? Porque o eu acho num mundo competitivo, ele não serve para muita coisa. E você pode estar perdendo grandes oportunidades de negócio. Então, na hora que você pega o seu dado, você trabalha o seu dado de forma confiável e bem analítica, né, a sua chance de sucesso é muito grande. E infelizmente, muitas empresas ainda não usam isso. Então, as que saírem na frente, né, certamente vão ter uma grande vantagem competitiva. E é o papel da liderança. Né? Se o líder ele não puxa, se não é ele que está comandando o barco, né, cada um pode estar remando para um lado. Né? E eu acho pode ser que, com certeza, a gente não chegue na linha de chegada em primeiro lugar. Excelente. E assim, eu me lembro de eventos, de palestra, de congresso, e pelo menos, tá, chutando por baixo, uns 10 anos, todo palestrante tem um slide falando que o dado é o novo petróleo. Né? Mas fica bonito, fica legal, usa uma imagem de fundo, mas na prática, né, como é que a gente coloca isso para rodar dentro da empresa, dentro do meu negócio? Puxa, mas eu não sou uma empresa grande, eu sou uma empresa pequena que estou começando. Eu queria perguntar para você, Ícaro, você que está aí nesse formato de ser um prestador de serviço para o mercado, né, trazendo um pouco dessa cultura de dados, quais são as principais resistências que você tem encontrado nas empresas? Perfeito. Começando por essa frase, né, perguntando aí, trazendo se o dado novo petróleo pode ser encontrado como novo petróleo, né, pode ser uma matéria-prima aí para um combustível, mas a gente sabe que para o combustível andar tem que ter o carro, né?
tem que saber aonde que vai pegar o combustível, saber qual que é o melhor tipo de combustível e assim por diante. Então, a gente já começa desmistificando essa frase, né? Então, ter dados é sexy, está no tema e assim por diante, mas a gente sabe o que a gente vai fazer com aquele dado, aonde que está armazenado aquele dado. O principal desafio do que a gente atua, e a gente aqui, nós atendemos indústrias, líderes de mercado, e a gente vê desde a da média empresa, desde a pequena indústria, até um líder de mercado, que o desafio é muito parecido, né? São fases de desafio, mas sempre tem um desafio de dados envolvido na jornada. O primeiro deles é a desorganização do dado. Vamos pegar um exemplo bem simples que todo mundo conhece. Vamos pegar, no caso, uma imobiliária, né? Uma indústria, por exemplo, tem um conjunto de representantes comerciais que vai fazer um trabalho de field sales ou um trabalho de call center. Onde que estão organizadas todas aquelas informações que um operador vai pegar e vai ligar e vai tentar fazer uma venda, tentar fazer um atendimento? Em muitas das indústrias que eu já atuei, está no caderninho, né? Em muitas das indústrias que eu já atuei, o corretor de imóveis, o representante na rua, anota num bloquinho de notas, coloca na mochila e ninguém nunca mais vê. E como que um gestor comercial vai conseguir fazer uma análise de dados disso, né? Então, para isso, existe uma série de desafios que o primeiro, como o Márcio comentou muito bem, a liderança primeiro precisa enxergar, ter essa cultura e falar, olha, eu tenho que me provocar para fazer uma análise de dados para eu ser mais assertivo, para eu descobrir por que eu não estou vendendo, para eu descobrir por que eu não consigo fazer uma análise de objeção, e assim por diante, né? Então, acho que o primeiro desafio é colocar esse mindset, né, e entender como que eu vou organizar a minha casa, né? Como que eu vou organizar desde caráter de processo, de tecnologia, trazendo um CRM, por exemplo, para encontrar esse ponto. E a gente sabe que organizar isso, trazendo metodologia, trazendo ferramenta, funciona. Mas se você utilizar uma metodologia não adequada para o seu processo, se você utilizar uma ferramenta não adequada para o seu processo, você vai estar organizando dados de maneira não tangíveis. Sabe quando você vai fazer uma análise de Excel, um CNPJ, por exemplo, um CPF, e está tudo desorganizado? Ou quando o vendedor vai digitar um CNPJ, o CNPJ nem existe. Né? Então, tem coisas simples assim no dia a dia que esse é o maior desafio. Né? É organizar para garantir que esse petróleo gere um combustível que vai ter uma excelente performance no carro que eu vou andar. Né? Esse é o grande desafio neste momento que eu vejo em grande maioria. Né? Não, legal, porque é exatamente isso, né? Ter galões e galões de gasolina não vai resolver. Né? Com certeza. Márcio, você falou um pouquinho sobre a liderança, a questão da liderança se engajar no processo, né? Mas como que você vê o papel da gestão para superar esses desafios? Como o Ícaro trouxe aqui um caso de desorganização. Talvez até o dado esteja sendo coletado, né, até com uma boa intenção, as pessoas se engajam, mas está de uma forma descentralizada, está bagunçada, não tem uma taxonomia para eu encontrar facilmente os arquivos, as informações. Como que a gestão pode colocar tudo isso junto, né, e dar um norte para essa informação ser usada para uma tomada de decisão? Com certeza não é no caderninho nem no bloquinho de anotação. Com certeza. Né? Com certeza não, né? E a tecnologia ela ajuda muito nisso, né? Porque você acaba estruturando melhor os dados. Então você cria uma trilha, né, de forma que aqueles dados eles têm um padrão de entrada. Porque se eu colocar cavalo no início da minha linha de produção, no final eu não vou ter linguiça de porco, né? Vai sair linguiça de cavalo ou qualquer coisa assim. Então eu tenho que saber como colocar o dado, e nada como você ter um processo e um programa, uma tecnologia estruturada de forma a facilitar isso. E aí você entra muito uma palavra que é muito utilizada hoje por causa do UX, UI, que é a usabilidade. Né? Precisa-se ter ferramentas de fácil usabilidade, porque o usuário, né, ali na ponta, se você não oferecer, né, para ele condições dele colocar os dados de forma fácil e estruturada, ele vai colocar do jeito dele. Né? E aí vai dizer que a ferramenta não é boa, que não é legal, né, porque muleta justificativa todo mundo sabe dar bem pra caramba, né? E aí a gestão ela precisa estar engajada nisso, né? Primeiro, oferecer para os seus funcionários, né, ferramentas de forma que ele coloque o dado estruturado. Segundo, você ter uma rotina efetivamente de cobrança, né? Porque, vamos falar um pouco de cultura, né? Alguns países, empresas, você consegue
isso de forma fácil, outras nem tanto. Né? Principalmente, eu costumo brincar, e eu como trabalho comercial há muito tempo, né, eu brinco que se comercial fosse bom de padrão, ele não seria bom comercial. Né? Geralmente é um bicho mais solto, mais difícil de você domar e tudo mais. Né? E o comercial é quem geralmente dá muito input quando você fala de venda, de cliente, que é a mola propulsora de qualquer empresa. Então, você precisa ter essa rotina, né, de cobrança e efetivamente para garantir que os dados estão lá de forma correta. Porque o ativo dado, ele não é do CPF, ele é do CNPJ. Né? É um ativo da empresa, boa parte das empresas, né, existem termos de que os funcionários assinam, então não pode a empresa ficar à mercê de qualquer funcionário levar o dado para ele quando ele sair da empresa. Né? Isso realmente não pode. Perfeito. Isso é um ponto, né, que envolve a questão da segurança dos dados, da informação, e por N motivos, né, não só em tempos de LGPD, mas em tempos, como você falou, Márcio, da empresa ser a detentora desse dado, dessa informação. E muitas vezes o vendedor está lá no caderninho dele, né, e ele usa muito bem o caderninho ou não, mas ele não passa essa informação adiante. Ele passa a proposta, ele passa o fechamento, o cara é um bom vendedor, ele entregou, trouxe resultado, mas ele não documentou o histórico daquela relação, ele não documentou os contatos, os N contatos que ele teve naquela empresa. E futuramente, uma outra área dentro da empresa precisa fazer um approach, ele não tem histórico nenhum. Com quem eu falo lá dentro, como é que foi o processo de venda, o que foi crítico para a decisão, né, de fechar o negócio, o que foi analisado como um ponto negativo do produto, para que a gente possa ter uma melhoria contínua no acompanhamento desse cliente, né, garantir o sucesso do cliente. Não, e tem um detalhe importante, aí só complementando, Conte, o dado que é colocado por uma área, ele pode ser utilizado por várias outras áreas. Né, seja de planejamento, vamos dar um exemplo, na hora que um comercial está negociando com o cliente, né, o pessoal lá do PCP ou do RMO, dependendo da empresa, se for de recurso ou de consultoria, ele precisa ter esse forecast para ele poder, de repente, se precaver, gerar algum treinamento ou contratar uma linha nova de produção ou um insumo novo. Então, a informação ela não é só do comercial, não é uma simples negociação. Isso tem toda uma cadeia, né, que é influenciada. E quando você tem essa fluidez do dado correndo dentro da empresa, a empresa se torna muito mais eficaz, né, com a sua produtividade muito melhor, né, o que gera relevância e vantagem competitiva. Né? Não é só a venda, não é só ter o dado porque eu vou melhorar a minha venda, não. Você ter uma produtividade melhor vai te dar uma condição de também melhorar a sua venda. Né, você ter uma entrega melhor, vai ter também uma quantidade de você melhorar uma venda futura. Então, o dado ele tem que transcorrer por toda a empresa. Né? Talvez ali vai tornar uma decisão, inclusive, de você mudar o regime fiscal da sua empresa. Poxa, a tendência é eu chegar ao faturamento tal e eu posso ter tais benefícios fiscais ou comprar esse insumo de um outro país utilizando uma vantagem cambial. Então, o dado ele tem que transitar de uma forma muito ampla na empresa. Por isso que quando você me perguntou do papel da gestão, a tecnologia, não é só a tecnologia de um CRM ou de algo que venha ajustar num funil de venda, seja lá o que for, né? Mas é algo que venha integrar e fazer a empresa ser melhor como empresa, como corpo. Por isso que o dado ele é do CNPJ, ele não pode ser de um CPF. Perfeito. E esse ponto... Desculpa, Gonge. Não, esse ponto, acho que o petróleo da conversa, vamos dizer assim, está nesse mindset que o Márcio acabou de apontar, né? Então, eu e o Márcio aí, e Conte também, como a gente tem uma essência muito de vendas, né, essência comercial, eu percebo que isso mudou muito, né? Porque vendas é, de fato, a gente quer sempre vender mais, né? Mas acho que o mindset da Data-Driven aplicado ao marketing e vendas, a gente entende que a gente pode vender mais e vender melhor, né? Então, vender mais com menor custo, né? Vender mais de forma mais assertiva. E a gente, para vender mais e vender melhor, não pode ter a cabeça somente focada em vendas e focada em marketing. Né? Deixa eu trocar a palavra. Né? Vamos assim, tem que estar focado em marketing, tem que estar focado em vendas, mas o marketing em vendas tem que ter uma comunicação com dado fluida com o financeiro, né? Fluida com o administrativo. Né? Então, o dado, eu acho que o principal ponto, né, que eu trago aqui, o que eu vejo muito no mercado, são exigências. Além de ter um CRM que faça muito sentido para a minha operação, que esse meu CRM tenha a possibilidade de conversar com o RP de uma organização.
né, para que as coisas se casem, né, para que eu consiga ter uma cultura data-driven não focada numa área, mas que a minha empresa e todos os meus colaboradores respirem isso. Né? É aí que a máquina começa a andar. Então, excelente ponto que o Márcio trouxe, realmente é um desafio que exige muito. Né? A gente vê aqui que tem muita demanda também, conectando marketing, vendas, colocando a jornada do usuário, ao invés de ter áreas que for atender o usuário. Né? Então, isso é um ponto realmente relevante. Porque, assim, principalmente, né, deve ter muito gestor comercial, muito profissional de vendas aqui, a gente tem que ter essa consciência, e aí eu, como marketing, também ajuda a bater nessa tecla, né? A relação comercial, ela não termina quando você fecha negócio. Pelo contrário, independente do que você venda, se seja um produto, né, um serviço de recorrência ou não, a relação ela só está começando. Né? O ciclo de vida do teu cliente, ele começou a partir da primeira venda. Então, você precisa ter dados, como o Márcio bem colocou, para outras áreas da empresa poder utilizar, ou para, em outros momentos, eu poder usar de uma outra forma. E aí existe uma questão que é, puxa, mas por que eu tenho que alimentar isso? Para que vai servir esse dado? Se eu tenho uma cultura data-driven, eu tenho a preocupação em registrar, em documentar, para depois eu ter uma base de dados que possa ser tabulada, talvez não saia nada de bom ali, ou talvez saia muito boas coisas. Um excelente exemplo para isso é o trabalho que a GE tem feito, né, na parte industrial. Então, a GE, para quem não sabe, também faz turbina de avião. E eles têm acho que é um 767, 777, dessas espaçonaves que voam, né, que faz um voo entre Los Angeles e Nova York, gerando em torno de 1 tera de dados. Só de turbina, tá? E nessa turbina, uma vez eu peguei um podcast com um engenheiro da GE falando que 1/3 dos sensores são colocados para medir coisas que eles sabem para que eles vão utilizar o dado, que já faz parte do métier, já faz parte de um processo. 1/3, mais ou menos, dos sensores são para coisas que eles gostariam muito de medir e desenvolver curiosidade. E tem um último terço que eles não fazem ideia para que serve. Mas que, uma vez coletando o dado, eles podem desenvolver modelos matemáticos para entender o que está acontecendo. E hoje a GE já consegue ter uma visão sobre como o desempenho da turbina, a fluidez do voo de uma aeronave funciona em diferentes densidades de nuvem a determinados pés de altitude com umidade diferente. Ou seja, o conhecimento sobre aviação, sobre como tornar a rota mais eficiente, começa a mudar a partir do momento que você tem dados que não eram coletados antes, como umidade da temperatura, para você começar a aprender com isso. Né? Um outro exemplo um pouco mais prático, um pouco mais voltado para vendas, eu trabalhei no passado numa empresa onde a gente foi difícil, a gente conseguiu desenvolver uma cultura no nosso time de vendas de documentar no CRM quais eram os hobbies dos clientes. O que esse cliente gosta de fazer? É um esporte, é uma atividade física, é eletrônico, é ir no cinema. E a gente começou a colocar 2, 3 itens por cliente. Depois de um tempo, eu tinha uma base de dados já robusta, onde a tomada de decisão das ações promocionais e de relacionamento eram baseadas no quê? No hobby. Porque talvez ele fure uma palestra presencial no mundo, né, antes do mundo acabar aí de pandemia, mas ele não vai deixar de ir jogar tênis e fazer um network com churrasco. E nem com a pandemia. Né? O evento talvez não pode, mas o tênis... Mas o tênis o cara não deixa de fazer. Por quê? Porque é uma coisa que está muito mais ligada ao pessoal dele do que à atividade profissional. Né? E a gente criou um programa de tênis com churrasco uma vez por mês e era sucesso. Outra ação que a gente fez, a gente identificou nessa base de dados que muitos dos nossos gestores, nossos clientes, eram motociclistas. E a gente fez um café da manhã na Harley Davidson, depois os caras saíram para fazer um passeio, aí tinha um comercial também que também era da tribo, né? E aí foi com eles, ou seja, a gente criou muito mais profundidade de relacionamento. Não estou vendendo produto, não estou batendo marca, é relacionamento. Mas eu estou fazendo relacionamento com algo que o cliente gosta. E como é que eu sei disso? Porque um dia o vendedor fez um input no CRM. Né? E eu só vou aproveitar esse gancho, não sei se a gente vai falar mais lá na frente, mas a gente fala hoje em dia muito de B2B e B2C. Sim. E a tendência é que seja o H2H, é human to human, entendeu? É pessoa para pessoa. E quando a gente consegue
utilizar o dado para favorecer esse relacionamento, as empresas são melhores. Porque no final do dia, nós somos pessoas. E no começar do dia também, Perfeito. né? A gente começa como ser humano, a gente é engolido por uma rotina profissional. Uma rotina de robô e depois aí tenta virar ser humano de novo. Voltamos a ser humano para dormir, né? E a gente deixa de fazer uma relação comercial puramente, que acaba sendo fria, acaba sendo um comparativo de ofertas, para ir para uma relação comunal entre pessoas, como o Márcio colocou, né? E acho que aí a gente tem muito mais profundidade, muito mais riqueza para você fidelizar um cliente, para você poder entender as dores desse cliente de uma maneira qualitativa, né? Poxa, como é que eu consigo melhorar a sua experiência na minha loja, no meu serviço, no meu site, né? E eu queria te provocar, Márcio, falando um pouquinho de TOTVS, já que a TOTVS, né, é a maior empresa de tecnologia do Brasil, como ela vem trabalhando os seus produtos, os seus sistemas, não só o CRM, mas para oferecer performance de vendas, performance comercial para os seus clientes? O que a TOTVS oferece como ferramenta, como produto, para as empresas de diferentes portes poderem vender mais e venderem melhor? O fato que quando você olha os grandes RPs do mercado, e aí são os de ponta, não são os pequenos que a gente vê por aí, o RP ele tende a virar uma commodity lá na frente, né? Os robustos, né? Vou poupar alguns nomes grandes, mas até para não fazer propaganda dos concorrentes, mas o fato que hoje a gente tem uma vantagem competitiva muito grande, que é a nossa base de clientes, a gente está falando aí de mais de 40 mil clientes, né? Brasil e América Latina, numa empresa que é líder, onde o nosso investimento em inovação é maior do que o faturamento do terceiro maior share do Brasil. Então, você pega, tirando os alemães, né, o nosso investimento em inovação de produto é maior do que o faturamento anual do terceiro colocado. Então, já dá para demonstrar o quanto a gente pode estar fazendo de inovação. E aí, quando a gente para e fala, legal, o que é um RP? É a integração de um monte de módulos, de um monte de área de empresa, onde tem regras, na sua maior parte fiscais ou de negócio, que é facilmente copiável. E aí hoje a gente procura buscar para o nosso cliente o que nós estamos chamando de business performance. Eu quero oferecer para o meu cliente não somente um RP, mas é utilizar a robustez da integração que eu tenho entre os módulos do nosso RP, né, e oferecer para ele algo que faça meu cliente ser melhor. Ser melhor como? Ser melhor na venda, e aí você tem RP, ser melhor no crédito, onde a gente hoje tem a nossa TechFin, com produtos onde a gente oferece crédito, onde a gente oferece até crédito consignado para funcionários, porque o funcionário bem cuidado, ele tende a retornar muito mais para a empresa, então você acaba gerando uma certa fidelidade do teu funcionário, e hoje captar e manter o funcionário é muito difícil, né? A gente trabalha antecipação de recebíveis através também da nossa TechFin. A gente tem produto de omnichannel, onde você consegue, de uma certa forma, melhorar a logística do seu cliente. Nós temos VTEX para trabalhar muito forte, né, através da plataforma do e-commerce, vendas e aumentar a capilaridade de venda do nosso cliente. A gente fechou no outro dia um segmento que é um paradigma. Geralmente, quando você pensa em e-commerce, você pensa em varejo. E nós fechamos um contrato com um cliente que é uma indústria de compensado. E você pode aumentar muito a venda numa indústria. E às vezes existe aquele paradigma, não, mas o e-commerce é só para varejo. Não, quem disse? Então, hoje nós oferecemos produtos para o mercado, que nós chamamos de business performance, porque a gente está preocupado efetivamente em fazer o nosso cliente ser melhor. Porque no final do dia, e ao longo do dia também, cada profissional ele tem alguns problemas para resolver. Então, nós, como empresa de tecnologia, nós queremos ser lembrados como esse parceiro de solução de problema dos nossos clientes, melhorando a performance do negócio do nosso cliente. Então, hoje, quando a gente olha a TOTVS, ela é muito mais do que o RP líder de mercado, um RP robusto que concorre com as principais marcas mundiais. Nós somos uma empresa que está oferecendo algo além, que, inclusive, esses concorrentes hoje eles não oferecem. Como serviço de cloud,
né, e efetivamente serviço, não é só o cloud, né? Então, hoje a gente está indo muito além do software. Então, olha que bacana, a gente consegue fazer uma junção, né, uma integração entre várias soluções que vão entregar uma gestão muito mais completa para esse cliente, para essa empresa. Né? Seja você imagina, a gente estava falando de dados, te interrompendo rapidinho, Conte, e aí você imagina a quantidade de dados que esses softwares vão oferecer e você poder trabalhar de forma depois unificada. A gente tem a própria inteligência artificial com a Carol. Né? Então, é muito dado. É uma riqueza absurda que se pode gerar com tanto software, né, dentro de um único fornecedor. Né? Eu costumo falar que aqui é um one-stop shop. Né? Você pode comprar tudo aqui. Né? Ou a gente pode falar do single neck to tighten, né? Um pescoço único para você apertar. Uhum. Né? Você não precisa ter vários fornecedores para ter muletas. Né? Não, você vai apertar o pescoço só da TOTVS. Aí você vai ter produto para todas as suas áreas. Isso é bem interessante, assim, complementando, porque a gente vê hoje, né, e eu como profissional do meio, eu sei a diferença de um sistema da TOTVS, né, não é à toa que a TOTVS, do quanto que ela investe, a gente sabe a aquisição recente que ela fez, né, que eu não preciso citar nomes aqui, mas é uma baita aquisição, que justamente o Márcio comentou, né, a gente unifica marketing e vendas, né, e eu tenho uma solução completa, né. Isso, no campo de consultoria, prestação de serviço, cara, excelente, né? Que complementando com o Márcio, ter todo esse stack, todo esse conjunto de ferramentas, né? Com uma única empresa, traz uma confiança, né? Que isso tudo está conectado e conversando entre si, que é muito forte. Que a gente sabe que não vou falar nem tendência, que é a realidade, é o Omnichannel, né? Hoje, o Omnichannel muda muito o nosso mindset, porque a gente, há um tempo atrás, antes da pandemia, pensava, né, e buscava fazer uma relação transacional no digital, ou seja, compra e venda, como o e-commerce, que o Márcio comentou. Né? Mas hoje em dia a gente vê muita indústria fazendo diversas estratégias, né? Inclusive utilizamos e-commerce para um cenário mais robusto da coisa, né? E a gente sabe que a pessoa que foi impactada, o dado que ela tiver registrado precisa estar devidamente registrado, pois talvez ela não realize uma transação de compra neste momento. Mas daqui a 3 meses, eu vou saber que ela saiu desse webinar, pesquisou uma solução, criou-se um relacionamento, né? Hoje o Omnichannel funciona muito para eu conversar com o meu cliente em diversas ferramentas e para isso existe toda uma necessidade de processo e estrutura tecnológica atrás. Então esse mindset mudou muito também, né? Sim, excelente ponto, Ícaro, porque quando o Márcio fala da Quero, que é a nossa plataforma de inteligência artificial, parece papo de astrofísica. Mas eu como marqueteiro eu falo, gente, é um nome bonito desenvolvido pelo marketing para dizer que é uma estatística automatizada. Por quê? Porque na prática, cada novo input, cada atualização de dados, ele vai rodar teste estatístico novamente. Então é uma robustez de processamento que exige naturalmente uma robustez de dados, né, um big data. Então é aquela analogia, né? A inteligência artificial é um bebezinho que está nascendo, que está se desenvolvendo, ela precisa aprender. Entra o machine learning. Esse machine learning vai beber aonde? Num big data. Eu preciso ter o dado. Esse dado tem que estar estruturado, tem que estar classificado e tudo mais, mas é um passo muito avançado. Puxa, isso aqui não é para mim, então eu posso continuar no caderninho do jeito que eu estou. Né? Então, às vezes, tem essa ruptura da jornada. Só que para a gente chegar um dia lá na frente e cada vez mais, e a TOTVS vem fazendo isso, né, Márcio? Trazendo tecnologias de uma forma democrática, ou seja, barateando, colocando isso no dia das pessoas. Hoje a gente tem solução no celular para fazer reconhecimento facial com a mesma plataforma de inteligência artificial que usa para fazer modelo estatístico de cliente e tudo mais. Só que quando você traz, Ícaro, uma situação de omnichannel, não é difícil da gente se recordar daqueles perrengues que provavelmente a grande maioria já passou aqui, de chegar na loja, faz o mesmo preço do site, né? Não, no site é mais barato, porque não tem estoque, não tem aluguel e tudo mais, que é um problema operacional da empresa. Graças a Deus e a tecnologia, e principalmente a pandemia aí, as empresas estão amadurecendo mais rápido nesse sentido, para tornar uma coisa só, e não importa se você vai comprar na minha loja física, se vai comprar no site, se vai comprar através de um consultor, interessa que você está comprando de mim. E aí eu tenho todos esses canais. Porém, esses canais precisam conversar. Porque se eles não conversarem, a gente volta para o problema inicial que o Ícaro trouxe, de desorganização.
o vendedor de uma venda consultiva sabe quem eu sou, o site não me conhece, a loja muito menos. Né? Então, essa integração que o Marcos comentou, de você ter sistemas, ter bases, conversando entre si, é que vão trazer condições de ter uma gestão mais eficiente e mais inteligente. E eu queria te provocar, Icaro, para você falar aí um pouquinho, né, sobre como os dados, como a tecnologia pode desenvolver vantagem competitiva para as empresas. Perfeito, excelente. Acho que, voltando lá no começo, né, desse papo, aquilo que o Márcio muito bom apontou. Se numa mesa de reunião a diretoria e os executivos trouxerem um eu acho, cara, você está atrasado. Porque eu acho é uma probabilidade, né, cara? Pode dar certo, pode dar errado. Né? E como a gente sabe que o eu acho tem muito mais a tendência de dar errado, porque não é um eu acho que a gente vai escutar, são diversos eu achos, né? Então é um conjunto de opiniões que vai levar isso, né? Então acho que o primeiro ponto dessa cultura data-driven é muito mais partir de uma análise, né? Como a gente está falando muito aqui da parte da performance comercial e é o nosso foco, eu gosto sempre, quando tem uma discussão comercial com os nossos clientes, com os nossos parceiros, é fazer toda a análise da jornada do cliente, né? Fazer toda a análise do funil de vendas. E sempre entender aonde está o gargalo no funil de vendas do meu cliente, né? E, logicamente, da indústria, né? O cliente que utiliza um sistema da TOTOS, entender onde que está esse ponto aqui, né? Porque, muitas das vezes, as empresas, elas trazem um ponto, né? Eu quero vender mais, eu quero reduzir o meu custo. Tá, mas a gente sabe que isso é uma consequência de um trabalho bem feito, é a consequência de um processo muito bem estruturado, né? É a primeira dor que bate. Mas como que eu faço isso? Né? A gente sabe que existem empresas que no comercial às vezes funcionam muito na porradaria, né? E, cara, é legal ter um ritmo de performance comercial, eu sou a favor de um ritmo mais forte, mas o ritmo mais forte tem que estar justamente alinhado aonde está o gargalo no meu funil. Será que é na entrada? Será que é no relacionamento? Né? Se for no relacionamento, tem alguns pontos aqui que a gente faz, que nós mesmos fazemos, é principalmente analisar o conjunto de objeções que a gente recebe. Olha, o meu produto está com uma falha aqui, o meu sistema pode melhorar nisso aqui, ou eu preciso desse tipo de informação. Rapidamente eu consigo analisar todas as objeções que eu recebo e consigo ter uma análise muito mais assertiva para eu retornar meu processo de vendas ou eu mesmo mudar o meu discurso comercial para eu poder vender mais. Né? Então, a análise de dados, ela gera muito diferencial competitivo quando ela está inserida no contexto da organização. E quando eu vou fazer uma reunião de performance comercial, eu tenho que trazer todos os dados comprovando por que foi bom ou por que foi ruim. E se for ruim, o que eu tenho que fazer. Né? Então, acabou ficando um pouquinho extenso, né, esse questionamento, mas é justamente utilizar esses dados e não focar somente no problema inicial, mas descer até na quinta pergunta para entender onde está a raiz do problema e atuar nele, né, para daí ir subindo. Não, muito bom, cara. E, sim, eu vou tentar não ser muito técnico, né? Porque a gente começa a entrar em inteligência artificial, em previsibilidade, uma série de coisas. Quando a gente fala de dados, existe um mundo, né, de matemática, de teorias aí. Mas de uma forma simples e prática, né? Muitas vezes um contador de uma classe de perda, né? Como você falou, poxa, por que você perdeu essa venda? Foi preço, foi prazo, foi, sei lá, a quantidade de produto na embalagem, foi o atendimento, foi relação. Qual foi o motivo da perda? Não precisa ter uma inteligência artificial, eu posso ter um contador que faça um cálculo em cima da quantidade de vendas que eu estou fazendo ou que eu estou perdendo, que ao atingir X%, ele grite. Pode ser um indicador bonitinho no BI, ele pode ser uma mensagem automática de e-mail, mas ele grita, olha, você atingiu 35% de perdas em relação a tudo que você perdeu esse mês, ou esse ano, esse trimestre, por esse motivo. Por quê? Porque 35%, com base no histórico, eu entendo que é uma reincidência muito grande. Puxa, se é preço, será que meu preço não está um pouco descolado do que o consumidor está disposto a pagar? Se é questão de prazo, será que eu não consigo melhorar? Por quê? Porque se eu melhorar isso aqui e converter 10%, 15% dessas vendas, eu estou aumentando meu fluxo de caixa. Né? Ou seja, é um problema que ganha importância para ser resolvido porque ele está começando a incomodar a minha performance de venda. E aí, assim, eu posso ter isso no nível preditivo, dizendo, olha, eu estou chegando a 30%, a 35%. Se isso aqui chegar em 50%, gente, a meta do mês não vai ser batida. Né? É um indicador com contador. A gente nem está colocando a inteligência artificial ou
uma automação robótica para fazer o último estágio, né, que é o preditivo prescritivo, que ele já fazia o diagnóstico e apontar ações automáticas de correção, né? Mas tudo isso começa na alimentação do dado. Então eu queria provocar o Márcio agora, como CEO de uma unidade TOTVS, né, como um gestor com toda a bagagem que ele tem aí de outras empresas também, e como ele falou, há tantos anos lá atrás estava começando na vida profissional como comercial, né? O que você diz para um time de vendas, para o gestor de vendas que está nos acompanhando aqui, a importância de usar um CRM ou qualquer outra ferramenta, mas para fazer esse registro de dados e poder tirar proveito dele de uma maneira, né, objetiva? Eu diria o seguinte, que o bom comercial, ele já por si só, por natureza, ele tem uma força interior de querer executar e fazer e vender, entregar, que já é intrínseca a ele, já está ali, é dele. Ele quer, ele vai, alucinadamente, eu quero fechar esse negócio. O excelente comercial, ele tem isso. E muitas vezes ele gasta muita energia, uma transpiração excessiva, que se ele colocar inteligência no trabalho dele, ele vai conseguir muito mais resultado com menos transpiração. E se ele conseguir colocar a transpiração que ele coloca, né, no dia a dia dele com a inteligência, o resultado dele certamente vai ser exponencial. A partir do momento que o profissional comercial entende essa matemática, né, é como se eu brinco, né, jocosamente, e desculpem-me os comerciais, eu falo que comercial é cavalo de corrida, não é de adestramento. Né? Ele olha a linha de chegada, na hora que abre, ele quer chegar e na frente de todo mundo. Agora, se ele tiver um jockey pesado no lombo dele, uma sela pesada, ele vai fazer muito mais esforço para chegar. Agora, se ele tiver, né, a certeza que ele tem o melhor jockey com ele, né, o melhor conjunto com ele, né, ele vai chegar muito mais rápido do que os concorrentes dele com muito menos esforço. Então, o comercial, de uma forma geral, falando especificamente de dados e CRM, né, ele precisa entender que o bom dado vai ajudá-lo a vender mais e vender melhor. Não é só vender mais, é vender melhor, vender com mais margem. Porque todo mundo, no final do dia, quer comprar valor. Nós somos consumidores. Todo mundo aqui compra alguma coisa. Né? Mas por que você, às vezes, decide comprar... Eu vou dar um exemplo. Um café no Starbucks e não numa outra cafeteria que não tem um brand como Starbucks. Eu, particularmente, eu nem curto Starbucks, eu prefiro o Tim Hortons por detalhes nacionalistas, vamos falar assim. Mas por que muitos preferem pagar mais caro no Starbucks do que em outra cafeteria que vai pagar menos da metade do preço? É que existe um valor ali. Então, nós compramos valor. Mas por que nós compramos valor? Porque alguém vendeu o valor. Então, na hora que você tem, no mundo competitivo como é o nosso, dados bem estruturados, bem analisados, o comercial ele vai ter muito mais oportunidade de vender valor para alguém. Porque no CPF, no dia a dia, todo mundo compra valor. E na hora que eu chego para o meu cliente e ofereço para ele não apenas um software, mas eu ofereço uma solução para ele vender mais, para ele ser melhor, para ele ter mais produtividade, né, eu fujo de preço. Porque quando eu olho os meus concorrentes, né, eu TOTVS, né, eles não têm as soluções que eu tenho. Né? E talvez a Data Driven a mesma coisa, a empresa A, B, C, todo mundo tem a chance de vender valor. Né? Onde é que está o valor na sua cadeia? Onde é que está o valor naquilo que você produz ou se propõe a oferecer para o mercado? Então, a partir do momento que você tem dados bem estruturados, você tem mais chance de acertar essa venda de valor. Por isso que o Starbucks consegue vender café mais caro e vai um monte de gente lá consumir. Né? Como não tem Tim Hortons no Brasil, eu tenho que consumir Starbucks. Chega mais perto, né? Mas bacana. Eu vou contar uma historinha e já vou puxar aqui uma pergunta do Valdinei e eu quero provocar a nossa audiência para também trazer perguntas, tá, pessoal? Comentem aqui no chat que a gente já vai começar a trazer a pergunta de vocês para os nossos dois participantes aqui, por favor. Eu queria comentar sobre uma situação que eu vivi nos últimos meses numa loja. Fui bem atendido, ou seja, não é um problema, não é uma reclamação de atendimento, de cordialidade,
né? Às vezes você reclama para o vendedor e fala, mas se eu estou te atendendo mal, você está sendo muito educado comigo, mas você não está resolvendo o meu problema. Quando eu compro uma geladeira, eu estou comprando a cerveja gelada no final de semana, não estou comprando uma caixa que gela, né? E muitas vezes que o Márcio falou, né? Puxa, entregou valor. E onde está a percepção de valor? Será que eu comprei geladeira porque eu percebi valor na economia energética, na eficiência energética do aparelho, aquela A, B, C, ou porque tinha um porta-latinha, ou porque tinha um espaço maior, tinha um dispenser de água na porta, e a empresa está medindo isso? Qual o motivo de decisão de compra de cada consumidor? Por quê? Porque o próximo cliente que vier perguntar, que tem esse perfil, você vai oferecer o que como diferencial para ele? Algo que você já, pelo menos, pressupõe com base em dados, que vai chamar a atenção dele, né? Eu tive uma experiência, fui no finalzinho do ano, numa loja, comprar um jogo de cadeiras. Comprei, ótimo, entregaram mais rápido do que o prometido, fiquei feliz. Fiquei tão feliz que eu quis voltar na loja alguns meses depois para comprar um jogo de banquetas para combinar com as cadeiras. Nesse meu retorno, a loja estava cheia, né? A vendedora estava estriquinada, não conseguiu me dar muita atenção, não lembrava de mim, ainda mais de máscara agora, né? Chega um careca de máscara, qualquer um. Dou um desconto, né? Faz parte, tudo bem, não lembrou. Né? Acontece, é a limitação do caderninho, né, Márcio, que você falou. Antigamente, né, o dono da mercearia tinha um caderninho, porque ele tinha um número finito de pessoas que ele conseguia lembrar o nome, fazer o fiado e tudo mais. Hoje, já uma rede de lojas já não consegue fazer isso. E ela não lembrou de mim. E eu perguntei se ela tinha aquela cadeira no mesmo tecido, se podia fazer. Ela, não pode. Qual que é o tecido? Não achou no sistema. A loja estava meio cheia, estou com receio da pandemia, quer saber? Não vou ficar aqui não. Fugi, tchau. Né? Voltei uma semana depois, a loja já estava mais tranquila, ela me atendeu melhor, ela não lembrava de mim na semana anterior. Mas, de novo, careca, de máscara, dá o desconto para o ser humano. E ela não conseguia encontrar o meu pedido do final do ano, para achar o código do tecido. Falou, olha, eu quero vender, eu quero comprar, já fiz a negociação com você, mas eu com receio de que você não vai conseguir me entregar no mesmo tom. Porque o que eu estou comprando não é uma banqueta, e sim uma decoração para minha casa. Né? E, resumo da história, ela não achou, porque ela não tinha esse dado organizado, ela tinha um monte de planilhinha de pedidos por cliente, que não sabia se alguns estavam organizados por CPF, outro por nome, outro por produto. Ela não encontrou, ela ficou de ligar para o escritório na segunda-feira, já passou mais de uma semana, ela não me ligou de novo, ou seja, ela está deixando de vender para um cliente que já fez a negociação, que já tomou a decisão de compra, porque ela não consegue recuperar uma informação do pedido anterior. Ou seja, é uma coisa simples, boba, mas não funciona. Não, perfeito. Você complementar, porque realmente a história que você contou é fantástica, né? E é uma coisa simples do dia a dia, só que a gente sabe que é coisa simples do dia a dia, o que você queria é um atendimento personalizado, né? É o mesmo Alexandre Conte, Márcio Viana escrito no copo da Starbucks, né? É o mesmo que o vendedor vai te ligar e vai saber o RP que você usa e vai querer entender como que pode ajudar ainda mais, trazendo outra solução para integrar, né? Então, no fim das contas, o dado, né, utilizado muito bem feito, ele traz uma possibilidade de a gente entender quem que é o meu cliente, né? E para isso sim, o processo comercial não ser aquela coisa chata de ficar fazendo follow-up forçado, né? Mas sim entender como que eu posso te ajudar ainda mais, entender o seu momento de vida, o seu momento organizacional, e entender como que eu posso ajudar ainda mais, né? Então, o que você comentou é realmente uma história do nosso dia a dia, mas quando a gente leva para o âmbito B2B da coisa, né, empresarial, cara, acontece muito, né, cara? Acontece muito. Então, realmente faz muito sentido. Talvez 2 banquetas para uma loja grande de imóveis, uma grande rede, não faça uma grande diferença financeira. Talvez você ter o histórico do pedido com a composição de madeira numa grande madeireira faça muita diferença. Por quê? Porque você não vai fechar isso se você não sabe o histórico. E aí? Eu trabalhei alguns bons anos, não se falava ainda em inteligência artificial, a gente tinha outros métodos de medir, mas numa grande cervejaria, né? E nós tínhamos uma ação, e aí isso serve não só da forma receptiva e passiva, que foi o exemplo, mas de forma ativa. Então, por exemplo, nós percebemos ao longo do tempo que o dia que a gente mais vendia cerveja premium, que é um pouquinho mais cara do que a normal, que são as líderes de mercado,
era geralmente quarta e quinta-feira. E aí, analisando esses dados, a gente começou a lançar uma campanha que nós chamávamos de Momento Eu Mereço, onde nós íamos para o supermercado, posicionávamos todas as cervejas premium, ou os produtos mais premiums, ao lado da marca líder daquela região. Eu tinha que ter o dado que é a marca líder, eu tinha o dado do hábito de consumo daquela região, não era CPF, e ali nós conseguimos alavancar muito a venda do produto, porque era o momento eu mereço. Era o momento do futebol de quarta e quinta, que ele estava tomando cerveja sozinho, e eu olhava e falava assim, poxa, pagar R$1 a mais na caixinha de 6, eu mereço. O final de semana ele tomava cerveja com os amigos, então ele ia para talvez mais barato, ou para líder. Né? Mas na quarta que ele estava sozinho, na quinta para assistir o time dele, né, ele podia pagar R$1, R$2, R$5 a mais, R$5 a mais. Né? E era o momento eu mereço. Então, quando você pega os dados de forma estruturada, você pode trabalhar de forma passiva, no caso do exemplo que você deu, mas até de forma ativa, para gerar um consumo maior do seu produto. Né? Seja cerveja, seja alimento, seja moda, viagem e qualquer outra coisa. Né? Eu, Sim. Por exemplo, o esporte que eu tenho que comprar, o que eu pratico, eu tenho que comprar muita coisa. E, obviamente, o Instagram, mais o Instagram que eu uso, ele usa muito bem o meu hábito, né, de views. Né? Porque volta e meia eu fico tentado a comprar um item a mais. Né? É bem complexo isso. Mas porque ele usa o meu hábito de consumo através de dados, né, para me encantar. Você vê a importância do dados, né? Nas duas pontas. E saber usar com inteligência, né? Sim. E outra, né? As empresas elas têm que entender que ela não vende mais só para uma região. Com a digitalização, com a indústria 4.0, com tudo que está acontecendo, não existe mais muro, né? O que te impede de vender além dos seus muros é simplesmente a sua forma de pensar. Porque crédito existe, né? Forma de tocar o seu negócio de forma diferente do que o fundador da empresa existe. Tem investidores ávidos, principalmente agora com juros baixos, né, por investimento em algo que efetivamente dê uma rentabilidade maior, mas as pessoas precisam buscar essas alternativas. Só que ninguém investe em empresa que não tem, no mínimo, um software confiável ou uma análise mínima de dados para que você possa apresentar para os investidores. E você tem ferramentas para vender no mundo. Né? Você só vende no seu bairro, na sua cidade, hoje, se você quiser. A gente tem clientes que a gente tem trabalhado que ele produz caixa de ovo do interior do Paraná e vende para o Brasil inteiro. Né? Ele poderia estar vendendo só no Paraná, e hoje ele vende no Brasil inteiro. É verdade. E assim, hoje a gente, como TOTVS, eu já estou meio perdido na conta, tá, gente? Mas, se não me engano, são 132, 133 clientes listados em bolsa que utilizam RPs da TOTVS, não só porque é o líder, não só porque é o maior, mas porque justamente isso que o Márcio falou, porque traz uma credibilidade, traz um nível de governança mais apurado, com uma acurácia maior, porque o investidor possa ter segurança de que a empresa está gerindo direito o negócio. Né? Hoje a gente tem cliente que está abrindo capital em Nova York, na Nasdaq. Isso é realmente interessante, sim, porque falando do ponto de vista de cá, né, de um consultor, uma assessoria que indica, né, sistemas que tenham muito qualidade, como os da TOTVS, é realmente isso, né? O cara pode querer montar todo um ambiente data-driven, ir para a transformação digital, né? A gente sabe que tem sistemas menores, né? Mas a primeira pergunta que eu faço para o executivo do outro lado, para a indústria que está fazendo a contratação, cara, qual que é o seu objetivo? Né? Você quer suprir uma dor pequenininha para uma campanha de vendas ou não? Você quer virar uma empresa data-driven, né? O seu objetivo é daqui a alguns anos, né? Você quer transformar a organização. Porque se for para transformar a organização, fazer algo que realmente faça sentido, vai precisar de uma robustez, né? E a robustez é totalmente diferente de algo caro e algo grande e pesado. É muito pelo contrário, a robustez hoje se dá pela capacidade de tecnologia, né? Fiz um trava-língua aqui, de tecnologia, de ter uma comunicação entre as ferramentas. É isso, né? Não é aquele sistema que você compra numa caixinha gigante, não é nada disso, né? É a facilidade da comunicação. Então, quando o executivo chega
chega para mim, chega para minha equipe, pede uma indicação, uma implementação do processo, o primeiro ponto que eu vou olhar vai ser isso, vai ser a velocidade da comunicação e o insight que aquilo vai dar. Né? Então, realmente faz muito sentido, né? Começar fazendo o certo, com o processo certo, para eu trazer o resultado certo para a companhia. Sim. Não, e a gente tem muito desse estigma, né? Quando o pessoal fala, chegou o pessoal da TOTS, é caro. Né? Por quê? Porque a gente atende grandes empresas, grandes grupos econômicos, mas também não precisa ser caro se você tem uma operação mais enxuta. E as nossas soluções, no geral, principalmente o CRM, uma coisa que eu bato muito, é que a gente consegue dimensionar a oferta para o real uso das funcionalidades, para o tamanho que aquela empresa tem. Obviamente, isso tem um custo, né, um ponto de partida, mas a gente consegue fazer uma entrega assim, não é limitar o software, mas é cobrar pelo que realmente o cliente vai usar. Porque não adianta você ter um software desse tamanho e você vai usar um pedacinho. Você está sendo ineficiente, você está gastando mais do que você precisa. Um exemplo simples, coisa que a maioria dos nossos concorrentes não cobram dessa maneira. A gente consegue ter um custo por usuário, por perfil de usuário, diferente de um usuário mais básico, que só vai fazer uma alimentação, um SDR, por exemplo, que vai fazer o trabalho de prospecção e fazer inputs, cadastros e consultas, um executivo de contas que já tem um outro nível de utilização de dados, um gestor comercial que vai ter que analisar times, um time ou vários times diferentes, analisar meta, coletiva, individual, e alguém que vai fazer um nível de parametrização, vai colocar regra de negócio e tudo mais. Então, cada perfil de usuário desse tem uma precificação diferente. A maioria dos concorrentes cobra um valor cheio do usuário. E lá na parametrização você vai dizer, olha, esse usuário aqui que está pagando o valor X inteiro por ele só vai usar isso. Isso, para quem é grande, talvez não faça muita diferença. Para quem está pequeno ou médio, ou seja, está no caminho da jornada de crescimento, faz uma baita diferença. Porque a hora que eu vou transformar o meu SDR em executivo de vendas, eu estou aumentando o custo dele no CRM, mas eu estou aumentando a atividade que aquele profissional vai fazer. Então, quando a gente fala que, puxa, TOTS não precisa ser caro, é porque a gente tem justamente essa flexibilidade de adaptar a solução para o tamanho e para o uso que vai ser feito dentro da empresa. Eu queria puxar aqui, gente, provocar vocês dois, eu vou tentar fazer um merge, tá, pessoal, da pergunta do Valdinei e do Paulo. São dois extremos, mas acho que tem uma certa congruência. O Valdinei está falando sobre o uso do Data Driven, que já é algo um pouco mais avançado no mercado privado, talvez nem tanto no mercado público, tá, nos governos. E o Paulo está comentando sobre a questão de você ter muito dado, você ter esse modelo já desenhado, se isso não trava a empresa para inovar e para trazer outros pontos de vista que ainda não foram testados, porque como não tenho dado para medir, puxa, eu vou ficar no eu acho. E aí eu não vou fazer, eu deixo de inovar, deixo de talvez desenvolver uma nova capacidade. Né? E eu quero provocar vocês dois, o que vocês acham como essas resistências, seja num formato de empresa um pouco mais engessado, um pouco mais conservador, seja ela privada ou pública, né? E a questão da inovação nesse processo. Quem quer Perfeito, começar? excelente. Começando aqui, tá, Márcio? Vai. Então, porque esse é interessante, porque aqui a gente atende 90% da nossa base de clientes é privado, né? Os outros 10% a gente atende e nós já fizemos alguns trabalhos aqui para o setor público, tá? É interessante que até alguns dos nossos clientes do setor público, eles estão com esse mindset de utilizar dados, né? A gente sabe que é um pouquinho mais lento, né? Pela formação da companhia, do momento em si, mas eles em si já estão começando a ter esse olhar, né? Logicamente é muito mais desatualizado, né? Mas está começando esse movimento. Mas o que você trouxe é muito interessante, porque realmente tem isso, né? Primeiro tem que ter um mindset data-driven. E o mindset data-driven, ele começa com o que a gente já tem, né? Se eu começar um mindset data-driven querendo implementar uma análise de Big Data, construir um set de ferramentas muito robusto, utilizar um Tableau para analisar todos os dados, fazer uma análise preditiva, entender o futuro como vai ser, cara, você não vai dar 10 passos e vai desistir, né? Porque é muito complexo, né? Então, assim, tem que começar pequeno e o que a gente olha muito é o quê? O primeiro passo é olhar o que a gente tem dentro de casa, né? Analisar um CRM, né? Analisar um RP,
entender o cruzamento das vendas fechadas com a nota fiscal para fazer cruzamento de produto, mix de produto. E é como se eu estivesse dirigindo, né? Eu olhar o retrovisor do meu carro e ver qual estrada que eu já percorri, né? Entendendo qual estrada percorri, eu vou saber quanto que eu tenho de gasolina ainda, né? Qual foi o trajeto mais interessante. E daí precisa ter uma cabeça, né? Aí é por isso que entra outras soluções também. Depois, vou deixar para o Márcio falando do ponto de vista de inovação, que é ter a cabeça orientada à inovação, né? Primeiro, eu já consigo responder perguntas estratégicas para o negócio, e a companhia precisa ter uma estratégia de inovação para ela trazer diferencial competitivo, né? São dois momentos, um super ligado à companhia para bater meta para o momento presente, e o outro para trazer diferencial competitivo, né? Então, vou deixar o Márcio falar um pouquinho aí dessa parte de inovação, que eu sei que tem bastante coisa legal. Tem. Eu diria que em todos os dois casos você tem que dar o primeiro passo, né? Porque se você não der o primeiro passo, você vai continuar engatinhando igual um neném, né? Então é juntar os caderninhos, né? E falar, gente, eu tenho um caderninho aqui, você tem um caderninho, vamos começar a cruzar o mínimo de dado possível e gerar novos dados. E um dos produtos que a gente tem, aí nesse caso é nosso, da TOTVS Curitiba, enfim, que é o da Exago. A Exago é um produto que ajuda as empresas de estruturar esses dados no processo de inovação. Então, onde você pega a diretoria, que tem várias aflições, e ela joga os desafios para que os funcionários, de forma estruturada, de forma organizada, um possa colaborar com o outro para gerar um processo de inovação. Então, é como se nós estivéssemos aqui jocosamente falando, juntando os caderninhos de cada um, se eu não tenho dado, né? E aí, a partir daí, eu vou gerar dados, né? No processo de inovação, onde você vai acertar, vai errar e até você inovar. Inovação, existe um grande paradigma. Fala, inovação eu tenho que investir. Não necessariamente. Você vai gerar um processo de inovação talvez para economizar. E esse dinheiro que você vai economizar, você vai investir num outro processo de inovação. Então, eu diria que o processo de inovação, inclusive, ele pode gerar um saving muito grande de largada e ele se autoalimentar. Esse é um dos grandes paradigmas que as empresas têm, né? E o próprio conceito da ferramenta da Exago, ela usa o que nós chamamos de sabedoria da multidão, né? Onde o somatório de sabedoria das pessoas, a sinergia desse saber, tende a ter um melhor resultado para uma solução de problema. Então, essa ferramenta ela ajuda isso, né? E você vai gerar mais dados, e lá na frente, num novo ciclo de inovação, porque a gente procura trabalhar em ciclos, né, como boa prática, e você vai usar a experiência do ciclo anterior, mas é o primeiro passo, né? Senão o neném ele continua engatinhando e não começa a andar nunca. Perfeito. E a curiosidade disso, mas é que, assim, talvez até por parte nossa, minha e do Ícaro aqui, que trabalha mais com comunicação, com marketing, né? A gente usa muitos grandes cases de grandes empresas, e isso gera uma boa curiosidade, né? Mas também uma certa aflição nos gestores que falam, puxa, inovação é algo caro, é algo complexo. Sinceramente, eu não sou a pessoa mais adequada para lidar com isso aqui dentro, eu teria que contratar alguém, não é a hora, deixa na gaveta. Quando é exatamente isso que o Márcio falou, você pode trazer uma inovação incremental que vai te custar muito pouco, mas vai trazer um save muito grande, vai trazer um nível de competitividade maior, uma percepção de valor do teu consumidor final, com pequenos ajustes dentro de casa. E aí, trazendo um pouco da pergunta ali do Paulo, por que não trazer ferramentas de venda como uma forma de inovação? Né? Poxa, eu não uso o CRM, vou passar a usar, ou vou usar o meu CRM num outro patamar agora. Porque também não adianta pegar um CRM e querer fazer tudo nele. Você vai ter resistência de usuário, você não vai ter braço para implantar tudo, você não vai conseguir digerir toda essa informação. Você tem que fazer a escadinha. Puxa, passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu estou consumindo bem, agora o que tem a mais na ferramenta? E eu vou explorar uma nova forma de utilizar isso. É uma maneira de você inovar no processo, sem estar dependendo necessariamente de um grande investimento, sem estar fazendo algo muito radical, né? Mas aumentando performance no degrau a degrau, né? E esse aumento de performance acaba pagando aquele pequeno investimento na ferramenta. É questão de análise de retorno de investimento. Tão simples quanto isso. Seja no Exago, seja no CRM ou qualquer outro software que visa melhorar a performance do seu negócio. Ele se paga. É fato. Se paga fácil. Tem um exemplo que uma vez, eu dou aula também, né, teve um exemplo que eu recebi uma pergunta muito parecida, sem muita delonga, assim,
Mas acho que o quero inovar é basicamente, né? Pô, eu quero ir para academia e ficar forte, né? Ou eu quero emagrecer. Pô, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar forte, né? Mas a diferença de olhar no retrovisor e ter uma ferramenta embasada é, cara, eu quero correr, eu quero fazer esteira, eu quero fazer bicicleta, eu quero jogar tênis. Você percebe como muda? Né? Eu quero emagrecer, mas eu tenho um caminho mais tangível, né? A inovação entra muito aí. Cara, eu não quero correr porque correr é chato. Eu quero fazer esteira, que vai gastar mais caloria, e eu vou escutar um podcast enquanto é isso. A inovação entra muito no processo, né? Então, isso é interessante, né? Mas para isso, ter essa visão tangível da coisa, você vai precisar ter um sistema, você vai precisar ter dado para isso, né? Para poder trazer inovação para o processo comercial ou o processo, enfim, da jornada do usuário. Eu diria ainda, Ícaro, que depende também do comprometimento que você tem na questão do inovar, por exemplo. Eu quero inovar, ou quero perder peso, mas o quanto eu estou comprometido para achar um caminho que talvez seja um pouco mais doloroso, talvez seja um pouco mais demorado, talvez eu tenha que colocar um venture capital ali na frente, em alguns casos, né? Puxa, eu vou colocar esse tantote aqui como um capital de risco. Por quê? Porque inovação, por sua natureza, ela é tentativa e erro. É a validação de hipóteses. E muitas vezes você vai encontrar e dizer, olha, a hipótese não se confirmou, né? Próxima. Então, você tem que ter uma cultura aberta para isso. E quanto mais você conseguir usar os dados, você vai minimizando o risco dessas apostas. Deixa de ser um jogo para ser um investimento inteligente, né? Eu queria pontuar duas coisas aqui, não sei se mais alguém tem pergunta, a gente está chegando no nosso horário aqui. Antes de vocês fazerem o fechamento, as considerações finais, se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, lança aqui no chat, vamos aproveitar essa janela final. O Márcio comentou da solução da Exago, né? É um produto da nossa unidade aqui da TOTVS Curitiba. Quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouco mais, pode acessar o Exago com X, exagobrasil.com.br, tá? Tem alguns materiais que ajudam lá, ou faz um cadastro no formulário, que o nosso time vai entrar em contato, vai fazer uma demonstração sem custo adicional algum, né? Sobre o CRM, a gente vai mandar também para todos que se inscreveram, e como a gente é bonzinho, a gente não vai mandar só para quem participou, para quem se inscreveu já ganha, né, um e-book falando sobre como usar o CRM de uma forma duradoura, prolongada, com resultado, da estratégia à prática, tá? O Fausto tem uma pergunta, está aparecendo na tela aqui. É difícil imaginar como empresas de médio e grande porte, sem o uso de CRM, conseguem resultados relevantes. Verdade, Fausto. Ou seja, talvez funcione por um tempo, talvez seja na raça, né? Mas será que isso é sustentável no próximo mês? Esse mês eu bati a meta. Cara, trabalhei pra caramba, suei, tive sorte, né? Tem o potinho mágico da sorte, né? Curiosamente, quem trabalha mais tem mais sorte. Mas será que mês que vem eu vou ter esse acaso da sorte de novo? E mais do que isso, será que eu maximizei o meu potencial, o meu resultado? Será que alguma coisa eu não perdi para o meu concorrente? Né? Eu que sou competitivo, eu não gosto de perder nada para o meu concorrente. Eu me ver louco é ver o meu concorrente do lado. Né? Eu vou querer chegar na frente. Então, será que eu ganhei do meu concorrente? Talvez você nem saiba que tem um concorrente. Você estava sentado ali dormindo com a lebre e a tartaruga passou e ganhou. Né? Mas você não tem o CRM e você estava dormindo. Com certeza. E o pior, né? Sorte não é dado, né? Sorte não armazena sorte. Né? Vou analisar essa sorte, porque, pô, ninguém é mágico aqui, né? Exatamente. Exato. E acho que assim, a gente tem aí um portfólio grande de soluções, como o Márcio falou, a gente consegue atender B2B, B2C, né, como o Ícaro falou, acho que a visão de omnicanalidade não é uma coisa restrita ao varejo, não é só a loja de roupa que agora vende pela internet, ou vende também pelo WhatsApp da vendedora, mas assim você ter múltiplos pontos de contato com o cliente, que alguns vão vender, outros vão nutrir, como a gente chama aqui na linguagem de marketing, para que aconteça uma transação comercial como decorrência de uma relação comunal, de uma relação entre partes, né, onde cada vez mais eu tenho marcas e consumidores interagindo como indivíduos, né? Mais alguma pergunta, gente? Senão eu passo a palavra final aqui para o Ícaro e para o Márcio fazerem o fechamento. Eu acho que não. Então, Ícaro, faça as honras aí de ser o primeiro a se despedir. Claro, fechado. Coloca seus canais à disposição e quem quiser saber mais também, como é que pode interagir com você. Perfeito, maravilha. Bom, o primeiro de tudo gostaria de agradecer, né, Márcio e Conte, é sempre um prazer muito grande, né, estar contando aí com parceiros
que não são somente ferramentas, né? São também ferramentas, são tecnologias que utilizam inteligência de dados, né, que essa conversa aqui, para facilitar a análise data-driven e dar condição, né, para uma empresa ter a tomada de decisão correta. Então, é um prazer muito grande, né? O nome TOTVS já fala por si só, né? E é um prazer muito grande poder ter contribuído aí com todos vocês que estiveram presentes, né? É interessante ver esse movimento, essa cultura data-driven se fortalecendo. A gente sabe que esse é o diferencial para algumas empresas, mas a gente sabe que tem muitas empresas que dá para aproveitar ainda, né? Tanto em processo, quanto em sistema, quanto profissionais mais capacitados. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu me deixo à disposição, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui na tela, icaro@datadrivenmarketing.com.br. O nome é um pouquinho complicado, mas vai estar aqui na tela. Então, quem quiser entrar em contato comigo, vai ser um prazer enorme, tá? Poder discutir mais. Então, como o Conte comentou, como o Márcio também comentou, nós aqui somos uma assessoria, né? A gente auxilia empresas em caráter de processo, né? E também em ferramentas, como a gente tem a TOTVS aí como um parceiro muito interessante, né? Que traz qualidade para os nossos clientes, justamente implementar esse processo. Então, vai ser um prazer enorme quem quiser conversar mais. E é isso. Passa a palavra para o Márcio aí. Obrigado, Ícaro. Legal, pessoal. Muito obrigado por ter participado desse webinar, tanto ao vivo quanto os que com certeza estarão assistindo depois. É sempre um prazer poder compartilhar não só o que a gente tem vendido, mas acho que, acima de tudo, conhecimento e o que a gente tem aprendido ao longo da nossa jornada profissional. Conte sempre com a TOTVS Curitiba, né? A gente tem feito um trabalho onde temos tido um resultado muito interessante. O nosso NPS, inclusive, saiu hoje. Eu fiquei muito feliz com o resultado e vai ser sempre um prazer poder ajudá-los, né? Seja vendendo alguma coisa ou até batendo papo de forma consultiva, tá? O meu canal direto, você pode me achar pelo LinkedIn, Márcio Viana. Se colocar Márcio Viana TOTVS, você me acha lá facilmente, né? Eu tento manter uma boa rotina de responder as mensagens que vêm por ali, ou através dos próprios canais oficiais da TOTVS Curitiba, onde a gente tem no Instagram, tem também no próprio LinkedIn, e você pode estar sempre me acessando via canal oficial da TOTVS Curitiba. Eu queria deixar só uma frase que eu costumo falar para o meu pessoal. Eu digo que a nossa fome é que determina o tamanho do prato de comida que a gente vai comer. Então, se a gente tem muita fome, né, e quer crescer e quer ter uma boa sustância corporal, a gente precisa encher o nosso prato, né? Não adianta a gente ficar comendo comidinha sofisticada e pouquinha. Então, você, empresa que tem vontade de crescer, você, empresa que quer alcançar novos horizontes, né, romper barreiras, ultrapassar os muros e as fronteiras, né, se estruturem, porque é possível, né? É possível. Basta você ter coragem e vontade de encher o seu prato de comida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Ícaro. O Márcio falando de comida agora às 4h15 da tarde já deu fome, né? Então, vamos buscar alimentos. Em 3 horas já está na hora de eu fazer o lanchinho das 4. Vamos aproveitar esse lanchinho para talvez rever a gravação, para consumir alguma coisa a mais, ou seja, trazer conhecimento para dentro da cabeça é sempre a melhor forma de se manter mais competitivo, né, gente? Então, assim, o Luiz e o Fausto já estão cobrando e-book, ou seja, já estão com fome, tá, Márcio? Então, isso aí. A gente vai mandar na sequência para todos, fiquem tranquilos, tá? A gente coloca no e-mail também de agradecimento o link da Exago, para quem não conseguiu anotar aqui, a gente manda. Tá? Vocês já perceberam que a gente gosta de uns nomes um pouquinho complicados, uma sopinha de letrinha, né? TOTVS, Exago, tá? A gente manda o material do Ícaro também. Queria agradecer a todos pela presença, tá? Assim como o Márcio e o Ícaro também, eu tô disponível nas redes sociais, sou mais ativo aí no LinkedIn, no Instagram, procure por Alexandre Conte, vocês vão me encontrar com facilidade, tá? E a gente fica à disposição, como o Márcio falou, para, às vezes, bater um papo. Puxa, não estou querendo comprar um CRM, um RP, mas puxa a gente para bater um papo, porque a gente consegue trazer uma visão de outras empresas que provavelmente a gente já atende do segmento, trazer uma expertise que a gente tenha de anos de mercado, muitas vezes a gente consegue simplificar as coisas, sabe? A gente já passou por N projetos, né, Márcio, onde a gente já apanhou, a gente já fez a tentativa e erro da inovação, e hoje a gente já tem um caminho muito mais trilhado, muito mais otimizado para oferecer para as empresas, que às vezes estão naquela situação de um passo anterior,
puxa, deixo para depois, porque agora não é hora, vai ser caro, não estou preparado, não estou estruturado. A melhor hora de se estruturar é quando você ainda não deu o passo de crescimento. Porque crescer desestruturado e arrumar depois, não vou dizer que não dá, dá, mas dá muito mais trabalho, né? Então, fazer a organização, principalmente dos dados, antes de um crescimento mais robusto, não só vai te fazer crescer organizado, como vai acelerar o crescimento. Senhores, obrigado pela presença. Os participantes, o pessoal está comentando aqui, está agradecendo. A gente vai deixar também disponível a gravação no YouTube da TOTVS Curitiba, vocês vão receber no link. Compartilhe com os colegas, eu sei que tem alguns gestores, alguns profissionais de vendas aqui, compartilhe com o time, tá? Faça esse conteúdo não acabar aqui. O ao vivo encerra agora, mas na cauda longa, na internet, isso não tem fim, é com vocês. Obrigado a todos, um grande abraço e boas vendas.